Vivemos em um mundo onde símbolos estão presentes em todos os lugares ao nosso redor. Eles moldam nossas experiências e influenciam nossa percepção de maneira profunda, muitas vezes sem que percebamos, desde as roupas que usamos até as imagens nas paredes de nossas casas. Os símbolos fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, o que muitas vezes não nos damos conta é que alguns desses símbolos carregam significados muito mais profundos do que aparentam, e nem sempre estão alinhados com os valores cristãos. Em nossa sociedade atual, estamos constantemente cercados por imagens que, à primeira vista, podem parecer inofensivas ou até positivas, mas que, na verdade, podem carregar mensagens contrárias à nossa fé. Como cristãos, é fundamental que estejamos atentos a esses símbolos e ao que eles representam. Muitas vezes, sem perceber, podemos estar adotando símbolos e práticas que não refletem os princípios do Evangelho. O que usamos, o que exibimos ou mesmo o que admiramos pode dizer muito sobre o que realmente acreditamos. Mesmo que não estejamos conscientemente cientes disso, em um mundo onde os símbolos estão em todos os lugares, é vital que desenvolvamos a capacidade de discernir para que possamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e não sermos influenciados por ideologias que estão em desacordo com a nossa fé. Neste vídeo, vamos explorar alguns desses símbolos, muitos dos quais estão profundamente enraizados na cultura popular e que, frequentemente, são associados a movimentos de paz ou espiritualidade. No entanto, ao examinar suas origens e significados, podemos descobrir que, apesar de sua popularidade, muitos desses símbolos têm raízes que podem ir contra os princípios cristãos. A verdade é que, para nós, como seguidores de Cristo, é essencial que nos questionemos: será que o que estamos aceitando como normal, como inofensivo, realmente está em harmonia com nossa fé? Vamos, então, embarcar juntos nesta jornada de descoberta, aprendendo a olhar além da superfície e a entender melhor o impacto que esses símbolos podem ter sobre nossa vida espiritual. A proposta aqui não é apenas aumentar nossa conscientização, mas também fortalecer nossa caminhada de fé, permanecendo firmes e fiéis aos valores que Deus nos ensinou. O símbolo da paz, conhecido por muitos em todo o mundo, é uma das imagens mais reconhecíveis da nossa sociedade, associado frequentemente a ideais de unidade, harmonia e movimentos contra a guerra. Ele se tornou um ícone popular, especialmente nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, o que muitos não sabem é que esse símbolo tem uma origem mais complexa e, em alguns aspectos, até sombria. O sinal da paz, originalmente criado em 1958 como um logotipo para o movimento de desarmamento nuclear, logo se transformou em um símbolo emblemático do movimento pacifista. A ideia de que o símbolo representava a paz e a união parece simples, mas ao olharmos mais de perto, encontramos camadas de significado que nos levam a questionar sua verdadeira mensagem. O design do símbolo, que se assemelha a uma cruz invertida com braços quebrados, possui raízes que remontam a práticas ocultistas. Em certos contextos históricos, a cruz invertida era vista como um símbolo de negação de Cristo, sendo às vezes chamada de cruz quebrada. Grupos que se opõem ao cristianismo associaram essa cruz invertida a práticas anticristãs, como uma forma de zombar da crucificação de Jesus. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente significa paz para nós, como cristãos.
Jesus. Em João 1, 4, 2, 7, diz: a paz que eu vos dou não é como a paz do mundo. A paz que o mundo oferece é vazia, muitas vezes representada por gestos e símbolos, sem um verdadeiro fundamento espiritual. A paz verdadeira, a paz que vem de Cristo, é profunda e eterna. Algo que não se resume a um simples símbolo. Assim, é fundamental que, como cristãos, busquemos a paz que só pode ser encontrada em Cristo e que não sejamos enganados por símbolos que, na verdade, podem nos afastar da verdadeira paz e da verdadeira reconciliação com Deus. Ao refletirmos sobre isso, é importante lembrar que paz não é apenas a ausência de conflito, mas é a presença do amor de Deus em nossas vidas. Algo que transcende qualquer símbolo ou gesto superficial. O Anki, também conhecido como chave da vida, é um símbolo que remonta à antiga cultura egípcia, sendo frequentemente associado à ideia de vida eterna. Ele é representado como uma cruz com um laço no topo e foi considerado pelos egípcios como o símbolo divino da vida. Em muitos desenhos antigos, o Anki era visto sendo segurado por deuses e deusas, e seu uso estava intimamente ligado aos faraós, que eram considerados divindades. No entanto, esse símbolo, que parece inofensivo e até belo à primeira vista, possui raízes em um sistema de crenças que se opõe diretamente à fé cristã. O cristianismo, que professa a crença em um único Deus, vê no Anki um reflexo de um sistema de múltiplos deuses, o que contrasta com a doutrina monoteísta da igreja. Ao longo do tempo, o Anki passou a ser adotado por diversas tradições esotéricas e movimentos New Age, sendo frequentemente usado como um amuleto para proteção, saúde e até mesmo para a busca por sabedoria espiritual. Entretanto, como cristãos, devemos refletir sobre o verdadeiro significado dos símbolos que escolhemos adotar em nossa vida. A Bíblia nos ensina, em Deuteronômio 1:8, 1:0 até 12, a nos afastarmos de práticas de adivinhação, feitiçaria e idolatria, todas elas associadas a talismãs e símbolos como o Anki. Esse símbolo, embora possa parecer inocente ou até benéfico, pode carregar em si influências espirituais que nos afastam de Deus e nos conduzem a um caminho perigoso de autossuficiência espiritual. Em vez de buscar sabedoria e proteção em símbolos ou amuletos, como cristãos, somos chamados a confiar unicamente em Deus, que é a verdadeira fonte de nossa vida e proteção. O Evangelho nos ensina que a verdadeira vida não está em símbolos, mas em Cristo, o único que pode nos dar a vida eterna. Ao adotarmos símbolos como o Anki, podemos estar inconscientemente nos afastando dessa verdade fundamental e colocando nossa confiança em algo que, no fundo, não pode nos salvar. Portanto, é essencial que, ao lidarmos com tais símbolos, mantenhamos o discernimento e busquemos sempre o que é santo e verdadeiro, alinhando nossa fé unicamente com aquilo que vem de Deus. O Anki, ao longo do tempo, foi apropriado por diversos movimentos místicos e espirituais, e sua presença é comum em joias, tatuagens e objetos de adoração entre aqueles que buscam práticas esotéricas ou espirituais alternativas. No entanto,
É importante lembrar que o significado original desse símbolo não se alinha com os valores cristãos, enquanto muitos veem o Anki como um amuleto de proteção ou uma chave para a vida eterna. Sua origem está enraizada em uma visão de mundo que adora múltiplos deuses. Uma perspectiva totalmente contrária ao cristianismo, que professa a crença em um único Deus. Como cristãos, somos chamados a colocar nossa fé exclusivamente em Deus e a rejeitar qualquer prática que busque substituir nossa dependência dele por elementos de superstição ou idolatria. A Bíblia nos adverte em Deuteronômio 1:8, 1:0 até 12 para evitar qualquer forma de feitiçaria, magia ou idolatria. Práticas que frequentemente acompanham o uso de símbolos, como o Anki. Não podemos permitir que símbolos que têm raízes em sistemas de crenças que negam a soberania de Deus façam parte da nossa vida cristã. Ao invés de confiar em amuletos ou símbolos, somos chamados a confiar plenamente em Deus, que é a nossa verdadeira proteção e fonte de vida eterna. Em vez de buscar saúde, proteção ou sabedoria em objetos ou símbolos, devemos voltar ao ensinamento de Jesus Cristo, que nos oferece a verdadeira vida, não por meio de símbolos ou objetos, mas por meio da fé nele. O cristão deve ter discernimento para perceber que, por mais atraentes que certos símbolos possam parecer, eles podem nos afastar da verdadeira fonte da vida e nos induzir a uma busca de poder ou sabedoria que não vem de Deus. Em um mundo onde tantas ideias e práticas místicas são promovidas, é fundamental que, como filhos de Deus, permaneçamos firmes na fé e não nos deixemos desviar por símbolos ou ensinamentos que não têm fundamento na verdade do Evangelho. Os sigilos são símbolos poderosos no mundo da magia e do ocultismo, frequentemente usados para invocar forças ou energias específicas. Em muitas tradições esotéricas, a criação de um sigilo envolve a escrita de uma intenção ou desejo, que depois é transformado em um símbolo único, carregado com o propósito de manifestar algo na realidade. A prática de fazer sigilos é um exemplo claro de como as pessoas tentam manipular o mundo espiritual e físico para atender aos seus próprios desejos, ao invés de confiar na orientação e providência de Deus. Essa ideia de tentar controlar ou alterar a realidade por meio de símbolos, palavras ou rituais, vai diretamente contra os ensinamentos cristãos. A Bíblia nos ensina que devemos confiar plenamente em Deus e buscar sua vontade, e não tentar impor nossa vontade sobre o mundo, ou manipular os poderes espirituais. Em Deuteronômio 1:8, 1:0 até 12, Deus nos adverte a não praticarmos adivinhação, feitiçaria ou qualquer tipo de magia, práticas que estão intimamente associadas ao uso de sigilos. Ao invés de buscar poder ou proteção através de símbolos, o cristão é chamado a confiar em Deus como sua única fonte de segurança, força e sabedoria. O uso de sigilos não só nos desvia de Deus, mas também nos coloca em risco de nos envolver com forças espirituais que não pertencem a Ele, abrindo portas para influências malignas em nossas vidas. Em 1 Coríntios 1:0-1:4, somos orientados a fugir da idolatria e de práticas que nos afastam da verdadeira adoração a Deus. O cristão não deve procurar poder em símbolos ou práticas esotéricas, mas sim em sua fé em Cristo, que é a verdadeira fonte de todo poder e proteção. Ao colocar nossa confiança em símbolos como sigilos, estamos na verdade confiando em algo que não tem nenhum poder verdadeiro, ao invés de depositarmos nossa fé no Deus vivo e verdadeiro, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Os sigilos são símbolos usados em várias tradições ocultistas e mágicas, criados com o objetivo de invocar certas energias ou manifestar desejos específicos.
Essa prática envolve a criação de um símbolo único, que é carregado com o poder da intenção do Criador, acreditando-se que ele pode alterar a realidade ao seu redor. Em muitas culturas, especialmente nas mais místicas e esotéricas, os sigilos são vistos como ferramentas poderosas, capazes de transformar a realidade física e espiritual, levando os indivíduos a acreditar que podem controlar ou manipular as forças do universo. No entanto, como cristãos, sabemos que essa busca por controle não é o que Deus deseja para nós. A Bíblia nos ensina que devemos confiar em Deus e não nas nossas próprias forças ou na manipulação das forças espirituais para alcançar os nossos desejos. Em Efésios 6, 1, 2, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Isso nos mostra que qualquer prática que busque controle sobre o mundo espiritual, como os sigilos, nos desvia da verdadeira fonte de poder, que é Deus. Ao invés de buscar poder por meio de símbolos e rituais, devemos nos lembrar de que nossa verdadeira força vem de nossa fé em Cristo. Em 1 Coríntios 1, 0, 1, 4, somos orientados a fugir da idolatria e de práticas que nos afastam da adoração verdadeira a Deus. Sigilos, assim como outras práticas ocultistas, podem nos levar a um caminho perigoso, onde confiamos em forças que não pertencem a Deus, abrindo espaço para influências espirituais negativas em nossas vidas. A Bíblia também nos alerta, em Deuteronômio 1:8, 1:0 até 12, para não praticarmos magia, feitiçaria ou adivinhação. Essas práticas não só nos afastam de Deus, mas também nos colocam em risco de entrar em contato com forças espirituais que têm como objetivo nos desviar da verdade, da paz que encontramos somente em Cristo. É importante entender que a prática de confiar em sigilos ou em qualquer outro tipo de símbolo esotérico para controlar a realidade está profundamente em desacordo com os ensinamentos cristãos. Deus é o único que tem controle sobre todas as coisas. E nossa confiança deve estar nele, e não em amuletos ou símbolos criados pelo homem. Cristo nos ensina que, em vez de tentar manipular o mundo ao nosso redor, devemos entregar nossas vidas e nossos desejos a Ele, confiando que Ele tem o plano perfeito para nós. Ele nos promete em Mateus 6,33 que, se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Portanto, em vez de buscar poder ou controle em símbolos como os sigilos, devemos confiar plenamente em Deus, que é a verdadeira fonte de toda sabedoria, força e proteção. O olho de Horus é um símbolo antigo associado à proteção, cura e visão espiritual. Ele tem suas raízes na mitologia egípcia, onde era relacionado ao deus Horus, o deus do céu, frequentemente retratado com um olho que representava sua capacidade de ver tudo. Esse símbolo, ao longo dos séculos, tem sido usado para representar o poder divino de Horus, mas também foi adotado por diversas tradições esotéricas e ocultistas. Para muitos, o olho de Horus é um símbolo de sabedoria secreta, de poder oculto e de proteção espiritual nos dias de hoje. Ele aparece em diversas culturas, seja em joias, tatuagens ou até mesmo em designs usados em misticismo, sendo vinculado ao conceito de terceiro olho, uma ideia que promete uma percepção espiritual além do físico. No entanto, para nós cristãos, esse símbolo nos leva a refletir sobre onde realmente devemos buscar nossa sabedoria
e proteção. A Bíblia nos ensina, né, em Tiago 1,5, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe será acentuado. Ou seja, nossa busca por sabedoria e entendimento deve ser dirigida exclusivamente a Deus e não a fontes que podem nos desviar da verdade. A ideia de buscar uma percepção espiritual além daquilo que Deus revelou em sua palavra é perigosa, pois pode nos conduzir a falsas doutrinas e a uma confiança em energias ou forças espirituais que não pertencem a Deus. O olho de Horus, assim como o conceito de terceiro olho, nos convida a olhar além do físico e procurar um tipo de revelação que não é a que Deus oferece no cristianismo. A verdadeira visão espiritual vem de um relacionamento com Cristo, através da oração, meditação nas Escrituras e do auxílio do Espírito Santo, e não através de práticas que buscam abrir portas espirituais por meios próprios. Nos dias de hoje, muitas vezes encontramos o olho de Horus sendo utilizado em círculos esotéricos e ocultistas, onde é visto como um símbolo de poder espiritual e proteção. No entanto, ao fazermos isso, podemos estar inadvertidamente nos afastando do único poder verdadeiro, que é o de Deus. Como cristãos, somos chamados a rejeitar qualquer forma de adoração que envolva símbolos ou práticas que não venham diretamente de Deus. Em Deuteronômio 4, 2, 9, a Bíblia nos diz: mas, se de lá buscardes ao Senhor, teu Deus, o acharás, se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui, vemos que Deus se revela àqueles que o buscam de coração sincero, e não em práticas místicas que buscam algo além do que Ele já nos deu em sua palavra. Portanto, ao refletirmos sobre o olho de Horus e outros símbolos esotéricos, devemos nos lembrar de que a verdadeira proteção e sabedoria vem de Deus, e não de símbolos ou rituais que tentam desviar nossa fé para fontes alternativas de poder, em vez de procurar sabedoria através de símbolos que representam poderes ocultos. Somos chamados a buscar a verdade diretamente em Deus, que é a fonte de toda sabedoria e compreensão. A verdadeira visão espiritual vem de um relacionamento íntimo com Cristo, e não da tentativa de abrir portais espirituais por meios que Deus nunca nos instruiu a buscar. A confiança em Deus é o que nos mantém firmes e protegidos contra as influências espirituais que podem nos desviar da verdade do Evangelho. O olho de Horus, ao ser associado ao conceito do terceiro olho, pode parecer uma busca por uma percepção espiritual mais profunda ou uma visão além do que os olhos físicos podem ver. Esse conceito é popular em diversas tradições esotéricas e ocultistas, onde se acredita que, ao ativar esse olho espiritual, uma pessoa seria capaz de acessar uma sabedoria superior e uma visão mais clara da realidade. Contudo, essa ideia se distancia dos ensinamentos bíblicos, pois a verdadeira sabedoria e visão espiritual que um cristão deve buscar não vem de práticas místicas ou de símbolos, mas sim de um relacionamento profundo com Deus. Em 1 Coríntios 2, 1, até 12. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos revela a sua sabedoria através do Espírito Santo, e que a verdadeira compreensão espiritual não vem de fontes ocultas ou de poderes humanos, mas sim da ação de Deus em nossas vidas. A busca por uma percepção espiritual além do que Deus revelou em sua palavra pode levar a um caminho perigoso, onde nos afastamos da verdadeira fonte de sabedoria, que é Cristo. Em João 1, 4, 6,
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nos ensina que não há outro caminho para a verdadeira visão espiritual e sabedoria além de Cristo. O cristão não deve buscar respostas em símbolos ou práticas esotéricas que prometem iluminar a mente ou expandir a percepção de forma mística, mas sim buscar a sabedoria que vem diretamente de Deus, através de sua palavra e do Espírito Santo. Ao refletirmos sobre o olho de Horus e o conceito de terceiro olho, devemos estar atentos para não sermos atraídos por ideias que prometem algo além do que Deus já nos deu. A Bíblia nos chama a ser vigilantes e discernir as influências espirituais que nos cercam. Muitas vezes, aquilo que parece ser uma busca por sabedoria e iluminação pode, na verdade, nos levar a confiar em algo ou em alguém que não é Deus, desviando-nos da verdade, do propósito que Ele tem para nossas vidas. Em Colossenses 2:8, somos alertados a ter cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. O cristão é chamado a buscar a verdadeira luz em Cristo e não se deixar enganar por promessas de sabedoria que vêm de fontes externas a Deus. Portanto, ao meditarmos sobre o olho de Horus e o conceito de terceiro olho, é essencial que mantenhamos o foco em Cristo como a única fonte verdadeira de sabedoria e discernimento espiritual. Não devemos buscar revelações ou visões místicas que nos afastam de Deus, mas sim cultivar um relacionamento contínuo com Ele, permitindo que sua luz nos guie em todas as áreas de nossas vidas. A verdadeira percepção espiritual vem da comunhão com Deus, e não da tentativa de acessar poderes ou sabedorias que não têm base na revelação divina. Ao permanecer em Cristo e confiar em sua palavra, encontramos a verdadeira visão espiritual e a sabedoria que nos conduzem ao reino de Deus. O símbolo do Uroboros, uma imagem de uma serpente ou dragão que morde a própria cauda, é um dos mais antigos da história, representando a ideia de um ciclo infinito de vida, morte e renascimento. Essa imagem tem raízes profundas nas culturas egípcia e grega, sendo também associada à alquimia e ao gnosticismo. O Uroboros simboliza a ideia de que o universo está preso em um ciclo eterno, onde tudo se regenera e se reinicia, sem fim. Essa visão, que sugere uma existência cíclica, é frequentemente associada à ideia de reencarnação, uma doutrina que afirma que as almas se reencarnam continuamente em novos corpos. No entanto, essa crença vai de encontro à doutrina cristã, que ensina que a vida não é um ciclo interminável, mas uma jornada única, com um começo, um propósito e um fim determinado por Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que, após a morte, cada um de nós enfrentará o juízo de Deus, conforme está escrito em Hebreus 9:2-7. Está destinado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A visão cristã da vida é linear e orientada para a eternidade com Deus, e não cíclica como sugere o Uroboros. A morte não é vista como um retorno a um ciclo de renascimento, mas como uma passagem para a vida eterna, que é oferecida por meio de Cristo. Jesus, em João 1:4-6, afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e nos promete uma vida eterna ao lado de Deus. Essa promessa de vida eterna, que não é repetitiva nem cíclica, é a esperança fundamental do cristão.
Em vez de buscar uma explicação para a vida em um ciclo sem fim, a fé cristã aponta para a ressurreição e a eternidade com Deus como o verdadeiro destino da humanidade. A filosofia do Ouroboros, que sugere uma autossuficiência e um eterno retornar às origens, contrasta diretamente com o cristianismo, que nos ensina a depender completamente de Deus para a nossa salvação e sustento. O cristianismo rejeita a ideia de que a salvação ou o crescimento espiritual vem de nossa própria força ou esforço. Ao contrário, a verdadeira transformação espiritual vem por meio da graça de Deus, que é dada livremente a todos os que creem em Jesus Cristo. Em Efésios 2, 8 até 9, Paulo nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos ou por nossas ações repetitivas, mas é um presente divino, recebido pela fé em Cristo. Quando olhamos para o Ouroboros e suas conotações filosóficas, devemos ter em mente que, como cristãos, nossa esperança está firmemente enraizada na promessa de uma vida eterna em Cristo, e não em ciclos de renascimento. Nossa jornada não é uma repetição sem fim, mas uma caminhada com propósito, guiada pela vontade de Deus. A fé cristã nos ensina a viver com a esperança de que, ao final, estaremos com Deus, em sua presença gloriosa, para sempre. Ao escolher seguir Cristo, não estamos nos rendendo a um ciclo de morte e renascimento, mas a um novo começo, uma nova vida em Cristo, que nos dá uma eternidade de paz e alegria ao lado de nosso Pai Celestial. O Ouroboros, com sua imagem de uma serpente que se devora, sugere um ciclo eterno de criação e destruição, um fluxo contínuo que nunca acaba. Uma ideia de que tudo é autossustentável e que nada realmente tem um fim. Essa filosofia de um ciclo infinito ressoa fortemente em algumas crenças espirituais e filosóficas, como a reencarnação, que ensina que a alma passa por múltiplas vidas, retornando repetidamente ao mundo em diferentes formas. No entanto, essa visão se opõe à perspectiva cristã sobre a vida e a morte. No cristianismo, acreditamos que a vida tem um propósito divino e que, após a morte, enfrentamos o juízo final. Como nos ensina a Bíblia em Hebreus 9:27, está destinado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que a morte não é um retorno ao ciclo, mas um ponto de transição para a eternidade, com um destino eterno diante de Deus. A vida cristã não vê a morte como parte de um ciclo contínuo de renascimento, mas como um fim necessário para a entrada em uma nova existência com Cristo. Jesus Cristo nos oferece a verdadeira vida, uma vida que não é repleta de ciclos sem fim, mas uma vida eterna ao lado de Deus. Em João 1, 2, 5 até 26, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O cristianismo traz uma promessa de vida eterna e não um ciclo repetitivo de existências. A fé cristã ensina que, através de Cristo, temos a esperança de ser libertos do ciclo do pecado e da morte, e somos convidados a viver uma vida nova, sem o peso de um eterno retorno, diferente da visão cíclica do Ouroboros,
onde tudo se regenera e se repete. O cristianismo afirma que a história humana está indo em direção a um destino específico e glorioso, um fim que foi determinado por Deus. A visão cristã sobre o tempo é linear, começando na criação, passando pela história da salvação e culminando no retorno de Cristo, quando a humanidade será finalmente restaurada e reunida com Deus em uma nova criação. Em 2 Pedro 3:1-3, lemos nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não estamos condenados a um ciclo sem fim, mas aguardamos a consumação do reino de Deus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, mas a vida eterna em sua presença. Em vez de buscar um sentido para a vida no ciclo incessante de morte e renascimento, os cristãos são chamados a olhar para a ressurreição de Cristo como a chave para entender o significado da vida e da morte. A vitória de Cristo sobre a morte garante que, para aqueles que nele creem, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em sua presença. Ao contrário da ideia de um ciclo interminável, a morte cristã é uma transição para a vida eterna. Uma vida que é dada como um presente pela graça de Deus. Assim, o Uroboros, com sua ideia de autossustentação e regeneração cíclica, representa um caminho que é fundamentalmente diferente da visão cristã, onde a verdadeira renovação e transformação vem da graça de Deus e não de um esforço ou ciclo humano. A vida cristã nos ensina a esperar por um novo começo, não através de um ciclo de repetição, mas por meio da ressurreição e do renascimento espiritual que vem pela fé em Cristo. Como cristãos, não vivemos para manter um ciclo, mas para cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, sabendo que Ele nos preparou para algo eterno e glorioso. Ao abraçarmos a promessa da vida eterna com Cristo, rejeitamos a ideia de um ciclo de reencarnação e aceitamos a verdade de que a vida tem um propósito único e definitivo, conforme a vontade de Deus. Nossa esperança está firmemente alicerçada em Cristo, que é a nossa ressurreição e a nossa vida, e não em ciclos intermináveis que nunca têm um fim. O gesto da mão com chifres ou mão cornuta é um símbolo que tem raízes em práticas antigas e tem sido amplamente associado ao ocultismo e à adoração de forças malignas. Historicamente, esse símbolo era ligado ao deus grego Pan, uma divindade da natureza associada ao caos, à indulgência e à rebeldia. Pan era frequentemente retratado como uma figura de espírito selvagem, que habitava florestas e montanhas, incitando comportamentos de descontrole e resistência à ordem divina. Assim, a mão cornuta passou a ser vista como um símbolo de rebeldia contra a autoridade e a ordem de Deus. Em algumas culturas pagãs, esse gesto era usado para afastar o olho maligno, uma prática supersticiosa de proteção contra o mal. No entanto, em contextos satanistas e ocultistas, ele se tornou um símbolo de lealdade ao diabo e ao mal, representando a rejeição à moralidade cristã e a adoração do verdadeiro Deus. Esse gesto, que hoje é amplamente reconhecido na cultura pop, especialmente no universo da música rock e do metal, perdeu em muitos contextos o seu significado original e passou a ser visto apenas como uma expressão de rebeldia ou até mesmo como parte de uma identidade cultural moderna. Contudo, devemos estar atentos ao fato de que
mesmo que sua utilização tenha se popularizado e, em alguns casos, até se tornado uma simples expressão de estilo. O símbolo carrega consigo uma história profunda e espiritual, que está relacionada a forças que não devem ser subestimadas. Para os cristãos, a Bíblia nos ensina a ser vigilantes e a não nos permitir enganar pelo glamour de símbolos ou práticas que nos afastam de Deus. Em Efésios 6:1-2, somos lembrados de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso nos mostra que os símbolos não são apenas gestos vazios ou inofensivos, mas podem ter um significado espiritual profundo, com implicações reais em nossa vida espiritual. Como cristãos, somos chamados a rejeitar todas as formas de idolatria e a permanecer firmes na verdade de Cristo. A mão cornuta e outros símbolos similares devem ser evitados, pois podem se tornar uma porta de entrada para influências espirituais negativas, afastando-nos da verdadeira adoração a Deus. A Bíblia é clara em Deuteronômio 1:2-3-1, que nos adverte a não seguir os rituais das nações pagãs que praticam coisas que Deus odeia. Mesmo que o gesto da mão com chifres seja popularizado de maneiras que pareçam inofensivas ou até divertidas, ele carrega consigo uma carga histórica de rebeldia contra a autoridade divina, algo que os cristãos não podem aceitar em suas vidas. Em Mateus 1:0-1:6, Jesus nos envia ao mundo como ovelhas no meio de lobos, nos dizendo para sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas. Isso nos ensina a ter discernimento e a não nos conformarmos com o mundo, mas a escolher aquilo que é puro e alinhado com a vontade de Deus. Embora o gesto da mão cornuta tenha sido amplamente adotado na cultura moderna, é importante lembrar que os símbolos têm poder e eles podem influenciar nossos corações e mentes de maneiras sutis. Ao usar esse símbolo, ou qualquer outro que tenha raízes em práticas ocultistas ou antiéticas, podemos estar nos permitindo ser moldados por ideologias que nos afastam de Cristo. O cristão é chamado a viver de maneira consciente e intencional, evitando as influências que podem nos desviar do caminho da verdade e da vida. Em vez de nos deixar levar por símbolos que glorificam a rebeldia e a rebeldia contra Deus, somos convidados a seguir o exemplo de Cristo, que nos mostrou o verdadeiro caminho de obediência ao Pai, vivendo uma vida de humildade, amor e fé. O cristão deve permanecer firme na fé, evitando as armadilhas do mundo e buscando sempre a verdadeira luz, que vem somente de Deus na sociedade contemporânea. Somos constantemente expostos a símbolos e práticas que podem parecer inofensivos ou até mesmo estilosos, mas que, ao examinarmos mais de perto, podemos descobrir que eles têm raízes em tradições e crenças que não estão em harmonia com os princípios cristãos. Mesmo em um mundo onde muitas dessas imagens são usadas de maneira superficial, devemos ter discernimento e cautela, pois muitos desses símbolos têm uma carga espiritual profunda e podem nos afastar de nossa verdadeira fé em Cristo. A Bíblia nos chama a ser vigilantes e a não nos conformarmos com as coisas do mundo, mas a renovar nossa mente e viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Em Romanos 1:2-2, somos exortados a não vos conformar com este mundo, mas a transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Essa renovação da mente é crucial para que possamos discernir o que é bom e agradável a Deus e evitar aquilo que nos desvia do seu caminho. Muitas vezes, ao olharmos para símbolos como a mão cornuta ou outros gestos que têm origem em práticas pagãs ou ocultistas, podemos ser tentados a vê-las como algo apenas cultural, sem refletir sobre os significados espirituais que carregam. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que devemos evitar qualquer forma de idolatria ou associação com práticas que glorifiquem o mal. O uso desses símbolos, mesmo que de maneira inconsciente ou por hábito, pode abrir portas para influências espirituais que nos afastam da verdadeira adoração e fidelidade a Deus. A Bíblia nos alerta em João 5:2, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é uma instrução clara para que nos afastemos de tudo que pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração e nos desviar da verdade. O cristão, portanto, deve ser sensível às influências espirituais ao seu redor e buscar viver em total fidelidade a Deus, sem se deixar levar por símbolos ou práticas que não tenham fundamento em sua palavra. Mesmo que muitas dessas práticas sejam populares ou parte da cultura atual, é importante lembrar que somos chamados para ser luz em um mundo de trevas. E nossa luz vem de Cristo, não de símbolos ou gestos que promovem o mal. Em Mateus 5:1-4 até 16, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso nos ensina que devemos ser conscientes de como nossas ações e escolhas refletem nossa fé em Cristo e como elas influenciam o mundo ao nosso redor. Portanto, ao refletirmos sobre os símbolos que escolhemos exibir ou adotar em nossas vidas, devemos sempre lembrar que nossa identidade está em Cristo. Não devemos permitir que símbolos ou gestos que glorifiquem o mal ou que tenham origens que contradizem a nossa fé em Deus façam parte da nossa vida. Como cristãos, somos chamados a viver com discernimento, a evitar qualquer forma de idolatria e a buscar sempre a verdade de Deus, que é revelada em sua palavra e por meio do Espírito Santo. Em vez de seguir a cultura e as tendências do mundo, devemos ser transformados pela renovação de nossa mente, permanecendo firmes na fé e nos princípios cristãos. Assim, nossa vida será uma verdadeira luz para o mundo, refletindo a glória de Deus e a verdade que encontramos em Cristo. Ao longo da história, muitos símbolos foram adotados por diferentes culturas e religiões, e muitos deles, com o tempo, foram incorporados ao cotidiano de maneira quase invisível. Em nossa sociedade moderna, é comum vermos símbolos e gestos sendo usados de forma trivial, sem que percebamos sua origem ou seu impacto espiritual. Muitos desses símbolos, embora pareçam inofensivos ou até mesmo desprovidos de significado, carregam consigo mensagens poderosas que podem nos influenciar de maneira sutis. A Bíblia nos ensina que devemos ser prudentes e atentos ao que nos cerca, porque muitas vezes o mal se disfarça de algo aparentemente inocente. Em 1 Pedro 5:8, somos exortados a sede, sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar.
Isso significa que devemos estar sempre alertas, discernindo o que é bom e o que não é, para que nossa fé não seja comprometida por influências externas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Muitos dos símbolos que usamos ou vemos por aí têm raízes profundas em práticas pagãs, ocultistas, ou até mesmo em crenças que se opõem diretamente aos ensinamentos de Cristo. Um exemplo claro disso é o uso de símbolos como o olho de Horus, que tem sido associado ao ocultismo e ao esoterismo. Além de simbolizar a busca por uma visão espiritual, além do que é natural, esses símbolos podem ser atraentes e parecer inofensivos, mas eles estão frequentemente ligados a filosofias que desviam a atenção de Deus e nos convidam a procurar sabedoria e poder em fontes que não pertencem a Ele. A Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus, e não de práticas ou símbolos que têm raízes em sistemas de crenças que negam o senhorio de Cristo. Em Tiago 1,5, lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe será acentuado. Isso nos mostra que, para o cristão, a verdadeira sabedoria é dada por Deus, e não por meios ocultos ou mágicos. A chave para viver uma vida cristã saudável e verdadeira é manter nossa fé firmemente centrada em Cristo e em Sua palavra, em vez de nos deixarmos seduzir por símbolos ou práticas que podem nos afastar dele. Devemos nos apegar aos ensinamentos da Bíblia e ao poder transformador do Espírito Santo. É fácil ser influenciado pelas tendências culturais e pelos símbolos populares da sociedade, mas como cristãos, somos chamados a viver de forma contrária ao que o mundo oferece. Em Romanos 1:2, somos exortados a não vos conformar com este mundo, mas a transformar-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que nossa visão do mundo deve ser filtrada pelos princípios do Evangelho e não pelas influências passageiras que nos cercam. Ao escolhermos viver de acordo com os valores do reino de Deus, nos afastamos das práticas e símbolos que não refletem a luz de Cristo e nos tornamos mais sensíveis àquilo que agrada ao Senhor. Devemos, então, aprender a discernir cuidadosamente o que consumimos, o que admiramos e o que escolhemos como parte de nossa identidade. Cada símbolo que escolhemos adotar, cada prática que escolhemos seguir, deve ser questionado à luz das Escrituras e da vontade de Deus para nossas vidas. Isso não significa que devemos viver com medo ou paranoia, mas sim com uma sabedoria espiritual que nos permite escolher o que é bom e rejeitar o que é contrário à fé cristã. Quando nos apegamos à verdade revelada por Deus, podemos viver com a confiança de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões e escolhas. Nossa missão, como seguidores de Cristo, é ser luz no mundo, refletindo Sua glória e vivendo de maneira que honre Seu nome. Ao rejeitar os símbolos e práticas que não são de Deus, podemos viver com integridade espiritual e ajudar outros a verem a verdadeira luz que vem de Cristo. Vivemos em uma sociedade onde os símbolos estão presentes em cada canto, muitas vezes sem que nos demos conta de suas origens ou do impacto que podem ter em nossas vidas espirituais. Eles são usados com frequência sem reflexão, seja em roupas, acessórios, tatuagens ou gestos do cotidiano. Porém, é fundamental que como cristãos estejamos cientes de que nem todos os símbolos que encontramos ao nosso redor são inofensivos. Muitos têm raízes em crenças e práticas que se opõem aos princípios cristãos. E ao adotá-los ou simplesmente aceitá-los como parte de nossa vida cotidiana,
podemos estar inadvertidamente nos afastando dos ensinamentos de Cristo. A Bíblia nos adverte a ser cuidadosos e vigilantes com aquilo que permitimos influenciar nossas mentes e corações. Em 1 João 5, 2:1, lemos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, uma clara orientação para que nos distanciemos de tudo o que possa se tornar um ídolo em nossas vidas, desviando-nos da verdadeira adoração a Deus. Isso inclui não apenas os ídolos tradicionais, como estátuas ou imagens, mas também símbolos que podem ter sido moldados por culturas e filosofias que negam ou distorcem a verdade do Evangelho. Mesmo algo aparentemente inocente, como um gesto popular ou uma imagem comum, pode carregar em si significados que não são compatíveis com a fé cristã. Por isso, é imprescindível que façamos um exame cuidadoso das influências que aceitamos em nossas vidas, sempre em busca de alinhamento com os ensinamentos bíblicos. O cristão não deve simplesmente se conformar com os padrões da sociedade ou com o que é amplamente aceito na cultura. Somos chamados a viver de maneira contrária ao fluxo do mundo, buscando aquilo que é puro e santo, de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 1:2, somos exortados a não vos conformar com este mundo, mas a transformar-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é um processo contínuo de discernimento e transformação, onde rejeitamos as influências do mundo e escolhemos viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso envolve uma reflexão constante sobre as práticas e símbolos que escolhemos adotar e a disposição de mudar e alinhar nossas escolhas com a palavra de Deus. Nosso compromisso com Cristo exige que sejamos intencionais em nossas escolhas e em como vivemos nossa fé. Não podemos simplesmente aceitar tudo o que nos é apresentado, especialmente quando se trata de símbolos e práticas que não refletem a verdade do Evangelho. Precisamos estar atentos a tudo que consumimos, seja em termos de mídia, moda, ou até mesmo em gestos e símbolos que podemos achar comuns ou inofensivos, mas que, na realidade, podem carregar uma mensagem que nos afasta de Deus. A Bíblia nos orienta a ser astutos como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 1:0-1:6. O que nos chama a agir com sabedoria, discernindo o que é bom e rejeitando o que não é de Deus. Ao escolhermos viver segundo os princípios de Cristo, nossa vida será um reflexo de sua luz para o mundo. Não devemos ter medo de questionar as influências que nos cercam, mas sim buscar a verdade em Deus e permitir que sua palavra guie nossas decisões. Ao vivermos de acordo com os padrões de Deus, podemos ser luz para aqueles ao nosso redor, ajudando-os a ver a verdade que encontramos em Cristo. Nossa missão não é nos conformar com as coisas do mundo, mas ser transformados e guiados pelo Espírito Santo, para que nossas escolhas reflitam a glória de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Ao longo deste tempo de reflexão sobre os símbolos que nos cercam, é importante compreender que nossa caminhada cristã exige vigilância e discernimento. Vivemos em uma cultura onde muitos símbolos e gestos são amplamente aceitos, mas nem todos refletem os valores do reino de Deus. Muitos desses símbolos têm raízes profundas em filosofias, práticas e crenças que podem nos afastar da verdadeira fé em Cristo. Por isso, como seguidores de Cristo,
Devemos estar atentos a tudo o que consumimos, seja em termos de símbolos, imagens ou até mesmo gestos que muitas vezes usamos sem refletir sobre seu real significado. A Bíblia nos ensina em Romanos 1:2 a não nos conformarmos com o padrão do mundo, mas a transformarmos nossas mentes pela renovação que vem de Deus. Isso implica que, em todas as áreas de nossa vida, devemos fazer escolhas conscientes, sempre alinhadas com os princípios do Evangelho. É fácil, muitas vezes, ser influenciado pelo que é amplamente aceito e popular. Mas como cristãos, somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ser luz em um mundo que muitas vezes caminha nas trevas. A verdadeira luz vem de Cristo. E somente nele encontramos a verdadeira paz, sabedoria e proteção. Quando escolhemos seguir os princípios do Evangelho, rejeitamos as influências do mundo que nos afastam de Deus e optamos por viver de acordo com sua vontade. Não se trata de viver com medo ou paranoia, mas de viver com sabedoria, escolhendo o que é bom, puro e agradável a Deus. Como nos ensina Filipenses 4:8. Isso nos chama a viver com discernimento e a ser fiéis ao que aprendemos na palavra de Deus. A vida cristã não é apenas sobre evitar o que é ruim, mas também sobre buscar ativamente o que é bom e verdadeiro. É sobre refletir o caráter de Cristo em nossas ações diárias, nas escolhas que fazemos e nos símbolos que escolhemos adotar. A fidelidade a Deus não se limita ao que fazemos dentro das igrejas ou nos momentos de oração, mas se estende a cada aspecto de nossa vida, incluindo as influências culturais e os símbolos que permitimos fazer parte de nossa identidade. Como cristãos, nossa identidade está em Cristo e é a Ele que devemos nos apegar. Não há símbolos ou gestos que possam nos desviar do seu caminho. Ao tomarmos decisões mais conscientes sobre o que permitimos em nossas vidas, estamos fortalecendo nossa caminhada com Deus. Ao escolhermos rejeitar símbolos e práticas que não estão alinhados com a verdade do Evangelho, estamos afirmando nossa confiança em Cristo, que é o único que pode nos salvar e nos guiar em todas as coisas. A jornada cristã é uma jornada de transformação e santificação, onde buscamos cada vez mais refletir a imagem de Cristo e viver de acordo com sua vontade. Quando fazemos essas escolhas com discernimento, nossa vida se torna um testemunho da graça e da verdade de Deus para o mundo ao nosso redor, ao rejeitar aquilo que não é de Deus. Afirmamos nossa fidelidade a Ele e somos luz em um mundo que precisa desesperadamente dessa luz.